Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos começar aí a entender todo o processo de fazer o upload de arquivos. Ou seja, nós vamos ter uma introdução geral de como identificar o arquivo, como identificar as informações de um arquivo, como é que nós fazemos aí para o formulário entender e fazer aí o upload do arquivo, para que só depois que a gente conseguir entender como o arquivo é enviado, de que formato e como, a gente possa então criar aí a nossa classe de upload. Então eu vou abrir aqui o meu NetBeans e dentro aqui da minha pasta public eu vou criar um arquivo para ir debugando e desenvolvendo e entendendo o upload de arquivos. Mas você pode debugar onde você quiser, criar ou não um arquivo, ou você pode debugar inclusive lá no próprio formulário de post, se você quiser. Mas eu vou criar aqui um arquivo separado, você pode dar o nome que você quiser, caso você queira utilizar desta forma. Eu vou debugar separadamente, pois eu gosto de escrever classes, funções, entender todo o processo de algo que vai acontecer. Então vou dar aqui um finish e aqui vou simplesmente escrever debug, vou salvar aqui e vou abrir esse arquivo. Então aqui o meu arquivo está dentro da pasta public debug.php. Dá um enter aqui e está aí meu arquivo aberto. Bom, para a gente fazer aí, dar início ao upload de arquivos, a gente precisa primeiramente de um formulário. Então vou criar aqui um formulário, deixa eu apagar esse debug aqui. Então para mim criar um formulário, eu abro aqui a tag form. Aqui eu não preciso passar um action, quando eu não passo um action, ele envia o formulário para a própria página que está sendo executada aí. Vou definir um método, seja um método que é post, e vou fechar aqui meu formulário. Então, com o meu formulário eu preciso aqui ter um campo, então input, ou seja, do tipo file, para que eu possa escolher aí o arquivo que eu quero enviar, e preciso também de um input do tipo submit, ou seja, para que eu possa ter o botão aí e clicar e enviar aí o meu formulário. Eu vou dar aqui o value, vou dar aqui o nome de enviar. Vou salvar agora e tenho ali o meu formulário. Vou até aumentar o zoom aqui para ficar melhor de ver aí. Com o meu formulário pronto, eu posso então criar aqui um debug para a gente ver o que vai acontecer com o nosso formulário e com nossos arquivos. Então vou abrir aqui o meu PHP e vou fechar aqui abaixo. Vou aqui dar um var dump, ou seja, para mim ir debugando. E para mim debugar um file, ou seja, eu preciso simplesmente acessar aqui a super global do próprio PHP Files. Vou colocar aqui um ponto e vírgula no final e vou dar um eco aqui embaixo em um HR, apenas para ele separar ali, eu criar uma linha aqui entre o meu formulário e o meu debug. Posso salvar e tenho a minha linha ali separado, que é esse HR, e o meu array vazio, pois eu não enviei arquivo nenhum. Bom, para mim fazer aí o upload de arquivos, eu preciso preparar o meu formulário para fazer esse upload de arquivos. Se eu vier agora aqui escolher um arquivo, eu deixei vários arquivos aqui de exemplo para a gente entender. Eu vou pegar aqui esse PNG aqui, uma imagem PNG, e clicar aqui em enviar, perceba, nada acontece. Por quê? Deixa eu voltar aqui. O nosso formulário, ele não entende que nós queremos aí mandar um arquivo dinâmico, ou seja, um tipo de arquivo que não seja texto. Por padrão, se a gente deixa o formulário aqui, ele entende que ele só vai receber texto para enviar ali no formulário. Eu preciso aqui definir o enctype, ou seja, a codificação para ele permitir que seja enviado aí arquivos de mídia, ou seja, arquivos de MP3, arquivos de imagem e etc. Então preciso definir aqui o enctype. E aqui dentro eu vou colocar multipart barra form data. HTML5 puro isso aqui, né? Então para me enviar o formulário com mídias, eu preciso ter o enctype multipart form data. Posso salvar agora. Perceba que quando eu salvo aqui ele me pede para reenviar aqui o formulário. Se eu clicar em continuar, nada acontece. Por quê? Porque eu preciso, se eu diminuir aqui, né? Eu preciso carregar meu formulário novamente. Então carreguei. Posso escolher um arquivo, vou escolher esse mesmo aqui. Vou clicar aqui em enviar e perceba que nada acontece. Por quê? Porque eu não tenho nenhum identificador informando aqui para o meu formulário. Então eu preciso identificar o campo. Então aqui eu preciso colocar aqui name e aqui eu dou o nome que eu quiser. Aqui eu vou colocar de arquivo. Então eu tenho agora o meu
campo do tipo file, ou seja, arquivo, e tem o name, ou seja, que vai identificar esse campo do meu formulário. Posso salvar agora, clicar em continuar, nada acontece, e agora se eu escolher um arquivo, vou escolher o mesmo, vou clicar aqui em enviar, perceba que agora eu tenho o meu identificador aqui dentro do array, ou seja, arquivo, perceba que é o nome que eu dei aqui, ó, arquivo, e dentro do array eu tenho toda a identificação do arquivo que eu acabei de enviar. Primeiro eu tenho aqui o name, ou seja, ele pega o nome do arquivo com a sua extensão. Sempre ele vai pegar aqui o nome do arquivo com a extensão. Depois ele pega o MIME-type, ou seja, o tipo do arquivo. Então o type aqui eu tenho neste caso imagem PNG. Cada tipo de arquivo vai ter um MIME-type diferente. Já vou mostrar um exemplo. E todos eles vão ter também essas informações. Quando a gente envia um arquivo, ele cria aí um arquivo temporário com o nome que vai variando aí, pois como o próprio nome diz, é um arquivo temporário. Então ele cria esse arquivo para que a gente possa enviar aí ou mover para onde a gente quiser. Aqui ele cria também um índice erro, aqui está 0, e outra informação importante é o size aqui, ou seja, todo arquivo que a gente pegar, ele tem aqui um tamanho. Então de posse dessas informações, a gente pode tratar conforme a gente quiser. A gente pode definir somente os tipos de arquivo que a gente quer, a gente pode definir o tamanho dos arquivos que a gente quer, e a gente precisa ter e entender essas informações. Então vou pegar aqui um outro arquivo, vou pegar aqui um arquivo do Word, vou clicar aqui em enviar e perceba que, como na imagem anterior, eu tenho aqui o nome do arquivo juntamente com sua extensão. Então todos vão vir com a extensão. E tem aqui o type, perceba que isso é um type já grande, né? Que é do Word aí, ó, vem de lá até aqui. Então tem o seu nome temporário e tenho aqui o seu tamanho. Vou pegar aqui um PDF, que é mais simples. Enviar, então perceba que o PDF é só aqui, ó, application/pdf, o tipo. Então dependendo do tipo de arquivo, você vai ter um MIME-type diferente, uma extensão diferente, e essas informações são muito úteis para a gente validar os tipos de arquivo que a gente quer que sejam enviados aí no nosso servidor. Tudo bem? Então experimente aí, dar uma olhada nos tipos de arquivo, nos MIME-types que você vai receber, por exemplo, arquivo de texto, txt aqui, ó, text plain, e o tamanho. Por que é importante você entender aqui o tipo de arquivo que você quer? Porque você pode prevenir o tipo de arquivo que vai enviar para o seu servidor aí. Existem desenvolvedores que pegam a extensão aqui e faz a validação somente com base na extensão do arquivo, mas a gente sabe que a gente pode manipular essa extensão, a gente pode codificar um arquivo, então jamais pegue ou valide um documento apenas confiando aqui na sua extensão. Não faça isso, seu sistema vai ser totalmente inseguro. E sobre o MIME-type aqui, sobre o tipo do arquivo que a gente vai enviar, deixa eu aumentar a tela aqui, eu tenho aqui no site do Mozilla, aqui está escrito lista completa de MIME-types, mas aqui não, a lista não está completa não, tá? É só para você ter uma base dos mais utilizados. Por exemplo, eu quero que permitir somente arquivos AVI. Então, perceba que eu tenho aqui a extensão AVI e aqui eu tenho, ó, vídeo XMS vídeo, ou seja, o tipo MIME dele. E aqui tem outras aqui bem utilizadas que a gente pode utilizar. Temos aqui, ó, JPEG, tem imagem para JPEG, tem o doc aqui, ó, que é do Microsoft Word mais antigo, temos aqui PDF, enfim, vale a pena dar uma olhada depois nesses MIME-types aqui. Aqui tem alguns, mas aqui no próprio site já informa também uma lista de todos os MIME-types, aqui ó, lista de todos os tipos oficiais de MIMEs que você pode encontrar. Então se você clica aqui, você vai ser levado para esse site aqui, onde tem aí uma porrada de MIME-types. De acordo com eles, a lista completa. Então se algum dia você precisar validar algum arquivo que você não conheça ou que alguém exija, então você não vai validar pela extensão. Você vai entrar aí em algum site do MIME-type, por exemplo, neste aqui, procurar aí o MIME-type e então validar esse arquivo antes de enviar para o servidor aí através do MIME-type. Tudo bem? Então tem bastante aqui, vale a pena dar uma olhadinha também. Bom, então espero aí que você tenha entendido aí como que a gente pode fazer pelo do arquivo, não se esquecendo que um formulário ele tem que ter o EncType aqui, multipart/form data, ou você não vai conseguir enviar o arquivo. Também identifique aí através do name o arquivo que você quer enviar.
te posta essas informações, você consegue enviar o arquivo, então você tem aí as informações do arquivo e a gente pode trabalhar em cima delas, mover e fazer as validações necessárias. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.